Fala turma, tudo bem? Você sabe o que é esclerose múltipla? Não sabe o que é esclerose múltipla? Então eu vou te explicar o que é esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. Isso significa que o sistema imunológico do corpo ataca e danifica a mielina, uma substância que protege as fibras nervosas no cérebro e na medula espinhal. A esclerose múltipla é uma doença crônica e pode levar a uma variedade de sintomas, dependendo da área do sistema nervoso central que está acometido. Mas você quer saber muito mais sobre esclerose múltipla? Fique aqui comigo que eu vou te contar. Eu sou o Robson Campos e você está no canal Robson Campos Adips. Seja muito bem-vindo. Fala galera, fala turma, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Comecei falando um pouco sobre a esclerose múltipla, mas eu vou passar muito mais aqui para vocês o que é esclerose múltipla. Os sintomas da esclerose múltipla podem incluir fadiga, fraqueza muscular, dificuldade de equilíbrio e coordenação, alterações na visão, formigamento ou dormência, problemas na memória, e de atenção, problemas de fala e dificuldade para controlar a bexiga e o intestino. A causa exata da esclerose múltipla, ela não é conhecida, mas, se liga aí gente, mas acredita-se que seja uma combinação de fatores genéticos e ambientais que desencadeia a doença. Atualmente, não há cura para a esclerose múltipla, mas há tratamentos que podem ajudar a gerenciar os sintomas e retardar a progressão, retardar a progressão da doença. O tratamento pode incluir medicamentos que sofrem de inflamação e atividade do sistema imunológico, além de terapia física e ocupacional para ajudar a melhorar a função física e cognitiva. A esclerose múltipla pode ter um impacto significativo na qualidade de vida das pessoas apoiadas e de seus cuidadores. É importante que as pessoas com esclerose múltipla trabalhem em sua estreita colaboração com seus médicos para gerenciar sua doença e manter uma boa qualidade de vida. Pessoal, eu vou estar passando aqui para vocês um vídeo totalmente ilustrativo falando sobre a esclerose múltipla, explicando da onde ela veio, a toda a sua origem. E daqui a pouco a gente retorna aqui. Fica ligado. O vídeo de hoje é sobre a esclerose múltipla, uma doença que afetou quase 3 milhões de pessoas no mundo em 2020 e mesmo assim pouca gente sabe como ela se desenvolve. Ela leva à perda progressiva dos movimentos, da visão, da audição e de todo o funcionamento do corpo. Mas essa doença, antes considerada uma sentença, está mudando graças à ciência. Nesse vídeo você vai descobrir como as pesquisas de diversos cientistas ao longo dos anos nos permitiram desenvolver tratamentos cada vez melhores e você vai finalmente entender o que é a famigerada esclerose múltipla. Paris, 1850. Lucrécio, no auge dos seus 25 anos, começou a sentir visão turva, tremores e formigamento nos braços, sintomas clássicos da esclerose múltipla. Mas naquela época, ela não tinha esse nome. Ele foi diagnosticado com paraplegia. Já se sabia que a doença afetava o sistema nervoso, mas ninguém sabia a causa. Por isso, não sabiam como tratar. Os médicos se guiavam por tentativa e erro, usando plantas medicinais super tóxicas, um reagente químico chamado clorofórmio e até eletroterapia. Mas nenhum desses tratamentos funcionava. Com Lucrécio não foi diferente. Seus sintomas foram piorando. Ele perdeu a capacidade de andar e em 1868 Lucrécio faleceu. Foi nesse momento que o neurologista Jean-Martin Charcot resolveu estudar o cérebro de Lucrécio. Ele encontrou algo nunca antes visto: placas e lesões nos neurônios, especialmente na camada de gordura que isola essas células e ajuda na condução dos impulsos nervosos, chamada de mielina. Charcot fez várias descrições e desenhos
desenhos dessas placas, que permitiram que os médicos da época começassem a entender melhor a doença e a investigar o que de fato causava aquelas alterações nos neurônios. Porque os neurônios tinham lesões justamente na estrutura que ajudava a conduzir os impulsos nervosos? Os cientistas só foram ter as respostas décadas mais tarde. Mais de 60 anos depois, em 1933, na tentativa de encontrar a causa da esclerose múltipla, cientistas descobriram algo surpreendente. Ao retirar o cérebro e a medula de um rato saudável, macerar esses órgãos até virar uma mistura e injetar essa mistura em um outro rato saudável, esse desenvolvia sintomas similares ao da esclerose múltipla. Alguma coisa naquela massa vinda do primeiro rato estava causando a doença. A hipótese era que, para se proteger, as células de defesa atacavam o sistema nervoso estranho que estava invadindo o organismo, mas o tiro saía pela culatra e o ataque se voltava também contra o próprio sistema nervoso. Hoje nós sabemos que a esclerose múltipla é de fato uma doença autoimune, em que o corpo ataca o próprio sistema nervoso. A principal afetada nessa história, como Jean-Martin Charcot descreveu, é a mielina. A mielina é uma camada de gordura que recobre a cauda dos neurônios. Ela funciona como os cabos de plástico que recobrem os fios de eletricidade, facilitando a condução da energia. No caso, ela facilita o envio de informações entre diferentes regiões do corpo e garante que os impulsos nervosos não vão se dispersar pelo caminho. As células de defesa de uma pessoa com esclerose múltipla acham que a mielina é uma invasora e precisa ser atacada. Especialmente os linfócitos B produzem anticorpos que se ligam na mielina, informando ao sistema imune que ela deve ser destruída. Sem a mielina, os neurônios têm dificuldades para enviar as informações. Se o neurônio que perdeu a mielina leva o comando do cérebro para movimentar a perna, o resultado pode ser dormência, formigamento, perda da coordenação motora e até dificuldade para andar. Se a lesão foi um neurônio que vai para os olhos, pode gerar dificuldade de enxergar. E aí você começa a entender por que os primeiros sintomas da esclerose múltipla são uma leve perda de sensações em órgãos específicos. A verdade é que esses sintomas são imprevisíveis, porque as lesões podem afetar qualquer neurônio do corpo. Os sintomas podem durar horas ou semanas e depois desaparecem espontaneamente na maioria das pessoas, principalmente nos anos iniciais da doença. Por conta disso, o diagnóstico da esclerose múltipla passa despercebido no começo. Afinal, fadiga e formigamento pode ser relacionado ao estresse, perda da força pode ser cansaço, falta de equilíbrio pode ser labirintite. Os pacientes podem passar meses sem sentir nada e sem desconfiarem, até porque o corpo consegue voltar sozinho a produzir a mielina. Mas o problema é que depois dos ataques do sistema imune, sempre fica alguma lesão nos neurônios, deixando sequelas que se acumulam com o passar dos anos. Com o tempo, surgem problemas no sistema urinário, dificuldade de engolir, ouvir, e a pessoa pode até ficar incapacitada de se mover, igual aconteceu com o Lucrécio. Receber esse diagnóstico não é fácil, principalmente porque ele normalmente acontece em pessoas que têm entre 30 e 40 anos de idade, uma fase da vida em que elas estão formando as suas carreiras ou até as suas famílias. Mas o que faz as células de defesa se voltarem contra o próprio corpo e gerarem essa autodestruição? O que define quem vai ter esclerose múltipla? No século XIX, antes mesmo de Charcot descrever a esclerose múltipla pela primeira vez, os médicos já tentavam deduzir o que desencadeava a doença. Uma das sugestões era que a esclerose múltipla era passada de pai para filho, o que hoje já se sabe que tem a ver com genética. De certo modo, eles estavam certos, já identificaram 233 mutações em genes que aumentam o risco de ter esclerose múltipla. Muitas dessas mutações estão associadas com a regulação do sistema imune, o que pode explicar por que as células de defesa atacam o próprio corpo. Mas a genética certamente não é a única causa. O próprio Charcot sugeriu que um micro-organismo contribuiria para causar a esclerose múltipla, mas foi só em 2022 que isso ficou comprovado. Um estudo feito lá nos Estados Unidos mostrou que pessoas que se infectaram com o vírus Epstein-Barr pelo menos uma vez na vida têm 32 vezes mais risco de desenvolver esclerose múltipla. Esse vírus causa a mononucleose, conhecida como doença do beijo, e tem um vídeo completo aqui no canal só sobre essa descoberta, então depois você vai lá assistir. A hipótese dos cientistas é que esse vírus tem moléculas bem parecidas com as moléculas da mielina, então quando as células de defesa aprendem a atacar o vírus durante a infecção, elas podem atacar a mielina dos próprios neurônios também anos mais tarde. Fumar cigarro, ser obeso e ter baixos níveis de vitamina D ou vitamina B12 também já foram associados a um maior risco de desenvolver esclerose múltipla. Nós estamos diante de uma doença causada, na verdade, por uma junção de fatores ambientais e genéticos, o que torna a descoberta de novos tratamentos ainda mais desafiadora. Mas felizmente, com o avanço da ciência, hoje as pessoas com esclerose múltipla podem ter uma vida melhor que a vida do Lucrécio.
Quando os cientistas descobriram que a esclerose múltipla acontece quando as próprias células de defesa atacam a mielina dos neurônios, eles começaram a testar medicamentos que modulam e suprimem esse ataque. E deu certo. Na década de 90 foram aprovadas as primeiras terapias injetáveis contra a esclerose múltipla, usando interferon e acetato-glatirâmero, duas substâncias que controlam a resposta imune. Apesar dos nomes nada atrativos, pela primeira vez na história foi possível reduzir a frequência das crises e dos sintomas. Mas os efeitos desses remédios ainda era pequeno. Foi só nos últimos 20 anos que surgiu um tratamento realmente revolucionário, usando moléculas que todos nós temos no corpo, os anticorpos. No caso do primeiro medicamento dessa linha aprovado, os anticorpos impedem que algumas células de defesa, os linfócitos, passem do sangue para o sistema nervoso. Esse tratamento já está disponível no SUS desde 2020 e se juntou ao interferon e ao acetato-glatirâmero. É por isso que hoje em dia, quase 40 mil brasileiros que têm esclerose múltipla já têm acesso a um tratamento mais eficaz que melhora muito a qualidade de vida. Só para você ter ideia, esse era o curso normal da doença quando ela não tinha tratamento, do jeito que eu mostrei lá no início do vídeo, lá do caso do Lucrécio. Com essas terapias, olha só como essa linha passou a subir mais devagar. As crises diminuíram e passou a demorar mais tempo para os sintomas progredirem. Mas é claro, pessoal, que apesar dos avanços, nós ainda temos um longo caminho na busca da cura da esclerose múltipla, porque os tratamentos existentes não funcionam para todas as formas da doença e nem para todo mundo. Assim como qualquer tratamento que precisa de melhorias e investimento à medida que nós entendemos melhor a ciência por trás das doenças. O meu objetivo com esse vídeo aqui era te fazer entender melhor o que é a esclerose múltipla. Pessoal, vocês viram aí tudo sobre a esclerose múltipla. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês alertem as pessoas a respeito da esclerose múltipla e as coisas se resolverão da melhor forma possível, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!